Olá, como você está? Esperamos que bem, você com toda a sua família. Mais essa vez, nós estamos aqui para falar sobre orçamento familiar. Importante que você esteja sempre gastando parte do seu tempo com o orçamento da sua família, o planejamento do ganho, o planejamento do gasto. E nesse programa nós vamos abordar sobre investimento no mercado imobiliário, o lugar para você empregar o seu dinheiro. Para nos ajudar nesse raciocínio, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Manaim a doutora Débora Anne. Seja muito bem-vinda, doutora Débora. Muito obrigada, é um prazer poder conversar um pouquinho sobre esse universo tão vasto que é o universo do mercado imobiliário, né. Muito bem. Doutora Débora é especialista em direito Isso, imobiliário. Trabalha com isso? só com isso. Só com isso. Muito bem, muito bem. Doutora Débora, nós entendemos que todos devem gastar menos do que ganham, Perfeito. sempre sobrar um dinheiro. Alguns usam essa sobra para viajar, para fazer uma festa, né? Mas outros não, outros gostam de investir. E esse investimento pode ser, no mercado financeiro, né, comprando títulos, né, na bolsa de valores, mas pode ser também em imóveis, né. Dentro desse mercado, na atualidade, no contexto atual do Brasil, né, em termos de juros e tudo, compensa investir em imóveis, doutora Débora? Pois é, há quem diga que o investimento em imóveis pode estar prejudicado por conta da alta da taxa de juros, e essa é uma verdade. A gente tem visto no mercado hoje uma dificuldade das pessoas, das famílias no Brasil de adquirir novos imóveis, mas a bem da verdade é que esse continua sendo provavelmente o investimento mais seguro que a gente tem hoje no Brasil, porque o risco do investimento é muito baixo. Então a gente tem um retorno certo. Aí a gente precisa de um pouco de paciência, porque na maioria das vezes esse retorno costuma vir a longo prazo, mesmo com juros altos. E aí existem diversas possibilidades para a gente trabalhar com essa questão do investimento em imóveis, né? Hoje nós temos a possibilidade da aquisição não só à vista, mas com financiamento, às vezes um financiamento por meio de um banco, às vezes direto com a construtora ou com a pessoa que está vendendo esse imóvel, isso também é possível. Também muito tem se falado no mercado sobre a possibilidade de consórcios, que tem sido uma oportunidade frente à questão dos juros altos, né, que interferem diretamente no financiamento. Mas, no fim das contas, o que importa é que investir em imóveis continua sendo uma opção muito sólida, porque a gente consegue, de certa maneira, ali, prever que esse retorno vai vir. E o mais importante, a gente consegue preservar o nosso patrimônio, porque essa é a diferença para outros tipos de investimento com um pouco mais de risco, né? Quando a gente fala da questão das ações, a gente tem uma certa volatilidade no mercado, então às vezes você ganha, mas às vezes você perde. No mercado imobiliário, é muito difícil você perder. O que se precisa é calcular em quanto tempo você vai ganhar o retorno que você espera. Em geral, se você estiver pensando no retorno pela valorização do imóvel, dependendo muito, né, principalmente o imóvel urbano, depende muito da política, da administração das cidades, né. Às vezes você torna uma rua mais movimentada ou Aham. menos movimentada, ela fica mais residencial, menos comercial. Então isso não deixa de ser um risco, com certeza, porque Sim. você não pode prever o que o prefeito da cidade vai fazer, né, ou o novo prefeito vai fazer. Mas de qualquer forma, a valorização do imóvel quase sempre é garantida, né. Mas a minha pergunta
que é a minha dúvida, e deve ser de mais algumas pessoas, o retorno desse investimento, ele é melhor pelo aluguel recebido ou através do recebimento do aluguel ou da valorização do imóvel? Ou ambos? Ou qual que vem primeiro? Essas 2 questões elas andam lado a lado, né, inclusive a gente consegue sempre melhorar o imóvel do ponto de vista do aluguel a cada vez que o mercado se valoriza mais. Então, quando a gente fala de um retorno um pouco mais rápido, mais previsível, a gente trabalha com a questão do aluguel. Existem pessoas que compram, reformam e vendem, mas aí é necessário que exista um capital para fazer, né, todo esse procedimento, para você ter um dinheiro para trabalhar a reforma do imóvel, conseguir melhorar ele do ponto de vista da valorização e logo disponibilizar ele para o mercado. Aí a gente consegue falar de um retorno mais rápido, mas exige dinheiro no bolso para fazer isso tudo. Agora, do ponto de vista da locação, isso nem sempre é necessário. Às vezes, com o imóvel que você recebeu de herança, ou até mesmo com um puxadinho em casa, a gente consegue abrir uma kitnet ou trabalhar com uma locação pequena, um pequeno ponto comercial, e isso já rende alguma coisa, é o que a gente chama também de renda passiva, né? Esse é o benefício do investimento imobiliário. A gente não precisa fazer muita coisa para que esse dinheiro retorne. Tendo o patrimônio, colocando ele à disposição da maneira certa, a gente consegue ter algum tipo de retorno. Os investidores nesse mercado, na sua maioria, eles buscam o retorno através do aluguel ou através de valorização? Olha, na maioria das vezes a gente trabalha com a questão do aluguel, porque é um retorno que de certa forma a gente consegue prever e por conta do cenário do mercado, da alta de juros e da dificuldade das famílias no Brasil no geral de adquirir novos imóveis, a gente tem uma busca crescente por imóveis que estão à disposição para serem alugados. Residencial ou comercial? Residencial, de Residencial. preferência residencial, é o que a gente mais vê no mercado. Então vale muito a pena nesse sentido, mas um contraponto que a gente tem à locação residencial tradicional, e é um movimento que o mercado tem feito bastante também, é a locação por temporada. Existem algumas plataformas que fazem essa gestão, né, principalmente em grandes cidades ou cidades litorâneas, onde existem vários pontos turísticos, a locação por temporada tem feito um grande sucesso, porque na maioria das vezes ela traz um retorno financeiro maior do que a locação tradicional, mas ela exige alguns cuidados diferentes. Pois é, o investidor, principalmente nas cidades litorâneas, a gente vê muito isso, Aham. né? Pessoas, eu observo isso, pessoas de outros estados vêm passear, Sim, têm às vezes um dinheiro aplicado em alguma coisa e acende uma luz. Opa, eu vou comprar um imóvel investir aqui, aqui. quando eu vier eu posso usá-lo, mas quando eu não vier eu posso Ele está rendendo alguma coisa. estar rendendo, né. E esse mercado é seguro ou a pessoa corre risco? Porque deixa aquele imóvel ali e volta para a terra dele, né. Eu estou falando desse Aham. investidor, é seguro, corre risco de uma invasão, alguma Então, coisa assim? a gente tem alguns riscos dentro desse mercado da locação por temporada, mas eles estão mais relacionados à questão da previsibilidade, porque quando eu coloco um imóvel à disposição para ser alugado na locação tradicional, para uma família morar, eu consigo prever ali no contrato quanto tempo mais ou menos essa família vai estar no imóvel. Quando a gente fala da locação por temporada, é muito comum que em determinadas épocas do ano esse imóvel faça um sucesso, mas em outras não. Aqui na região de Vitória, no Espírito Santo, que é uma região litorânea, por exemplo, durante o verão a gente tem uma época muito benéfica para locação por temporada. Os valores das diárias, né, eles costumam aumentar bastante porque a procura aumenta. Nós temos uma frequente visitação, né, dos turistas mineiros na região, mas numa época de inverno, por exemplo, onde as pessoas não costumam viajar muito para a praia, esses imóveis podem ficar fechados. Sim. Então,
a gente precisa, no fim das contas, fazer um cálculo para saber se a locação por temporada realmente faz sentido, levando em consideração as épocas do ano em que esse imóvel talvez não esteja alugado, entendeu? É verdade que a locação por temporada ela oferece um valor da diária maior Mas do que a locação tradicional. Mas se a gente tiver um imóvel no qual 8 meses do ano ele está fechado, em 4 está aberto, será que o valor vai ficar equilibrado? não é? Aí é fazer o cálculo na ponta do lápis, As porque continhas. isso aí, em várias regiões do Brasil, isso tem feito sentido, tá? Mesmo mantendo o imóvel fechado, às vezes sem ser usado durante algumas épocas do ano. Mas a gente precisa sentar e fazer os cálculos para ver se isso realmente é verdade. Até porque a locação por temporada, ela também exige outros cuidados. Por exemplo, enquanto na locação tradicional, a manutenção desse imóvel, a limpeza, ela fica por conta do inquilino que está morando ali, daquela família que está morando ali, na locação por temporada a gente precisa se preocupar com as despesas de limpeza do imóvel para entrada e saída de novos inquilinos. Então, se eu moro distante desse imóvel, eu preciso contratar alguém para fazer a administração desse imóvel, para gerir todas essas questões, entendeu? Então, existem outros custos envolvidos também na locação por temporada, mas ainda assim, no geral, a gente pode dizer que ela tem sido consideravelmente mais rentável do que a locação Mais rentável. tradicional. Pois bem, doutora Débora, nós observamos no mercado imobiliário, às vezes a pessoa não tem a escritura, aí tem aquela ideia do contrato de compra e venda. Já ouvi gente falando: "Isso não vale nada, isso e nada é a mesma coisa". Já ouvi gente dizendo: "Não, isso vale porque tem a firma reconhecida, como se fala em direito, a boa-fé". Aham. Como é que funciona isso, doutora? Isso Pois é. tem valor ou não tem? Essa é uma situação muito delicada, porque lá no escritório a gente costuma dizer que impera a máxima do só é dono quem registra. Sim, Hoje sim. a gente costuma no Brasil fazer um contrato de compra e venda ou uma promessa de compra e venda para vender um imóvel, mas esse documento ele não define quem é o dono do imóvel. Nós temos no Brasil um sistema público, que é o cartório de registro de imóveis. E as informações que constam nesse cartório é que definem quem é o proprietário do imóvel. Então, para cada imóvel no Brasil, via de regra, existe uma matrícula. E essa matrícula, ela registra o histórico, a linha do tempo mesmo de existência desse imóvel, desde quando ele era um lote até quando foi construída uma casa ou um prédio que se dividiu em vários apartamentos, isso tudo é descrito nesse documento. E todo contrato de compra e venda ou a escritura de compra e venda que é feita precisa ser registrada nessa matrícula para que então a gente possa dizer que o comprador é o proprietário do imóvel. Caso contrário, a gente vai ter o que a gente chama no mercado de contrato de gaveta, Sim. que é uma prova de que você comprou o imóvel ou tentou comprar o imóvel, se a gente não tiver a comprovação da quitação desse contrato. Então, já é melhor do que nada, mas também não te garante como o proprietário desse imóvel. Aí existem vários mecanismos para a gente regularizar essa situação. Quando a gente tem um contrato com o comprovante de quitação desse contrato, a gente consegue pensar em ferramentas mais rápidas, talvez uma adjudicação compulsória, às vezes uma uso capião, a depender de quando esse contrato foi feito, a gente consegue registrar ele. Quando a gente tem uma escritura com a prova de quitação constando na escritura, a situação fica um pouco mais fácil. Mas a escritura nada mais é do que um contrato público, então já é melhor do que um contrato de gaveta, que é feito só entre eu e você e ninguém mais sabe que ele existiu. Sim, você mencionou o uso capião, né. No caso, o contrato de gaveta, ele é um instrumento para facilitar o uso capião ou não tem interferência? Então, o contrato de gaveta, às vezes, ele serve como prova de uma uso capião, mas a gente precisa de outros documentos que são, por vezes, até mesmo mais importantes do que esse contrato para conseguir garantir o direito ao uso capião.
O direito ao uso capião nada mais é do que uma ferramenta para a gente conseguir entregar a propriedade desse imóvel para quem já está possuindo ele, porque posse e propriedade são direitos diferentes. Diferente. Às vezes eu estou morando no imóvel que é de outra pessoa. Então, se esse imóvel, por exemplo, né, eu comprei esse imóvel há muitos anos, mas eu não fiz o registro dessa compra no cartório de registro de imóveis. Só que o IPTU sou eu quem pago. Sim. A conta de água, de luz, de internet sou eu quem pago. O meu plano de saúde também chega há muitos anos nessa casa onde eu moro. Então eu consigo mostrar para a justiça que eu estou possuindo aquele imóvel há tantos anos Sim. que eu posso, enfim, me tornar proprietária. Então, o contrato de compra e venda, o contrato de gaveta, ele pode ser Desculpa, mas aí vai ser proprietária e tem direito no registro geral do RGI, Isso que aí, nós falamos? isso Tem aí, direito. isso aí. A sentença da ação de usucapião, ela vai ser enviada para o cartório de registro de imóveis para me fazer constar como proprietária. E a justificativa dessa propriedade independe daquele contrato de compra e venda que eu fiz anos atrás, porque a justificativa dessa propriedade vem do fato de que há tantos anos, 15, 20 anos, eu sou possuidora, eu moro, eu cuido desse imóvel. Tanto é que eu pago IPTU, tenho várias provas de Sim. que aquele imóvel é o meu endereço, por exemplo. Pois bem, falando ainda da, da locação, do investidor que tem o imóvel para locação. Se ele deparar com aquele inquilino que não quer sair do imóvel, não quer sair e fala que não tem para onde ir, e começa. A gente sabe que existe coisas assim, né? A minha pergunta em cima disso é: quando você faz uma locação por prazo mais longo, não facilita esse problema? Porque esse problema deve bater no seu escritório, coisa Sim. mais ou menos assim, né? Aham. Então, quanto mais tempo o inquilino ficou, talvez maior seja a possibilidade de encontrar uma situação dessa ou não? Pois é, essa é uma situação delicada, pelo Sim, desculpa, seguinte. não estou falando assim, o contrato já acabou, acabou tudo. Aham. Simplesmente o inquilino falou, não quero sair, não posso sair, não tem para onde ir. A justiça vai Sim. protegê-lo. Pois é, essa é uma situação delicada, porque quando a gente fala de contratos mais longos, a gente tem que ver o que a lei prevê nesse sentido. Se a gente está falando de um contrato residencial de mais de 30 meses, é bem provável que o proprietário tenha o direito de, por qualquer motivo que seja, pedir que o inquilino se retire. Agora, se ele não faz isso, existem ferramentas à disposição da justiça nesse sentido, como, por exemplo, uma ação de despejo. Essa ação é uma ação judicial que tem um procedimento um pouco diferente na justiça, uma tramitação um pouco diferente na justiça, porque ela prioriza a retirada desse inquilino do imóvel o quanto antes. Então, quando a gente já chega para o juiz comprovando que o contrato existe, que ele acabou e que o proprietário tem direito de retirar o inquilino do imóvel, é expedido um mandado para que essa pessoa, um mandado de despejo, para que essa pessoa seja retirada do imóvel, inclusive fazendo uso de força policial, se for necessário. Então, a justiça tem medidas, né, ferramentas nesse sentido. Muito bem, então investir em imóveis é muito bom, né, doutora Delma? Existem várias ferramentas aí à disposição do mercado para facilitar esse tipo de investimento. Como a gente tem comentado, né, desde o início do programa, esse é um dos investimentos mais seguros que a gente tem aqui no Brasil hoje. Só hoje a gente já comentou da locação Sim, tradicional, da locação por temporada. A gente falou um pouquinho também sobre a aquisição, né, dentro dessa realidade da promessa de compra e venda, da sim, escritura, do registro. E existem outras ferramentas também, como por exemplo os leilões, que é um assunto também que está super em alta, porque a gente consegue comprar um imóvel num valor um pouco mais baixo de mercado, né? O imóvel ele costuma ir a leilão quando o proprietário tem alguma dívida que precisa ser quitada. Então o banco ou a justiça faz esse leilão no valor aí, por vezes mesmo, até na metade do preço do mercado.
e a gente só precisa ter ali as informações necessárias, o cuidado técnico para não cair numa furada. Então é bom sempre estar acompanhado de um advogado para analisar a oportunidade, descobrir se o imóvel tem dívidas que precisam ser Pois quitadas, é. qual é a realidade dele, se ele está ocupado ou não, porque aí às vezes a gente precisa despejar a pessoa que está lá, mas esse também tem sido um investimento muito procurado pelos nossos clientes lá no escritório. Perfeito, perfeito. É um investimento consideravelmente bom, mas, tem esses riscos, né. Eu ia abordar isso, porque às vezes o imóvel está, oferecido barato, mas está com uma série de problemas, inclusive invadido, né, mas aí tá, você já falou, é preciso antes Isso verificar isso aí. tudo. E para todas essas Bem, questões, também existe uma solução. Quando a gente trata de um imóvel que tem várias dívidas, na maioria das vezes o edital do leilão vai prever que essas dívidas, elas não vão entrar ali dentro daquela aquisição. Então, ainda que nós sejamos cobrados, né, por essas dívidas futuramente, o edital do leilão nos gera esse respaldo. Quando o imóvel está ocupado por alguém, a gente também consegue fazer um procedimento de emissão na posse, para retirar aquela pessoa do imóvel e tomar, a posse daquele imóvel. Então existem várias ferramentas à nossa disposição, o que é sempre necessário, especialmente no caso do investimento por meio de leilões, é a presença de um advogado. Inclusive, em algumas das vezes, o advogado é obrigatório no leilão judicial, por exemplo. perfeito. Então, fazer um acompanhamento e avaliar os riscos é o que vai garantir a certeza desse retorno, para que seja um investimento lucrativo no fim das Muito bom. contas. Doutora Débora Anne, um prazer tê-la conosco aqui, muito útil as suas informações, né? Especialista em direito imobiliário e trabalha não com isso, trabalha Só só com com isso. isso, então achei interessante, muito bom. E esperamos tê-la conosco aqui mais vezes para trazer essas informações tão úteis. A TV Manaim te agradece por estar aqui conosco. Perfeito, o prazer é todo meu, espero retornar em breve, tem muito assunto a ser explorado dentro do universo imobiliário. Pois bem. E a você que nos assiste, esperamos ter levado até você informações úteis para o seu investimento. Guarda um pouquinho do seu dinheiro. Pensa nisso, pensa nisso. Você não precisa gastar tudo que ganha. Ganhar todo mundo ganha, gastar todo mundo gasta. Guardar do que ganha, nem todos. Sejam desses. E aí, nesse caso, aproveitando as dicas da nossa nobre entrevistada, doutora Débora Anne, faça o investimento, né, no mercado imobiliário. Despedimos de você, desejando que você esteja bem, você com a sua família, que faça bom uso dessas informações. Esse programa você acompanha pela TV Manaim, no canal 126 da Embratel, 85 da Sky e também 16.2 na TV aberta. No YouTube, sempre à sua disposição para ver e rever. Dê o seu like, compartilhe e faça seu comentário, inclusive pode lançar ali a sua dúvida. Assim, nos despedimos de você. Até um próximo programa.